Esse é um Ancapso e nós vamos falar sobre a opinião aqui do Estadão Política, do Sérgio De Nicoli, que eu achei uma opinião que faz sentido, tá? Pelo que eu vi aqui, realmente faz sentido. A visão dele é a seguinte: Bolsonaro perdeu a eleição por causa da inflação dos alimentos. E eu não duvido não, eu acho realmente, é o que eu sempre falei para vocês, no final das contas, a gente fala da questão de Israel, de Ucrânia, não sei o que lá, mas o povão mesmo, o grosso da massa de brasileiros, o que incomoda o cara é ir no supermercado e o preço tá caro. Isso é que deixa o pessoal chateado. Então, e Bolsonaro teve esse problema, porque teve a pandemia, ele precisou imprimir dinheiro loucamente por conta da pandemia, ou seja, pelo menos o Bolsonaro tinha uma justificativa para ter causado inflação, para ter impresso dinheiro, né? E ele conseguiu melhorar a inflação, conseguiu jogar a inflação para baixo, mas não a tempo suficiente de chegar num valor razoável no final do mandato dele, né? Ainda teve uma inflação razoável no final do mandato do Bolsonaro. E o problema que ele está falando aqui é que o mesmo problema está acontecendo com o Lula. E a diferença é essa: o Bolsonaro, se o Bolsonaro tinha uma desculpa, a desculpa da pandemia, o Lula não tem desculpa nenhuma, mas o Lula não tem nenhuma condição de resolver esse problema. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bariátricas para Estados Obesos, Arruma o HTTPS e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E só uma observação, eu já arrumei o HTTPS, tá? Os meus sites, o certificado deles venceu por volta das 4 horas da tarde de ontem, e aí ficaram com aquele erro de HTTPS, mas eu já, quando era 5 e pouquinho, eu já tinha corrigido isso, já está tudo normal agora, né? Pois bem, então, olha só, é uma opinião dele. Eu acho que não foi só esse fator, certamente, que fez Bolsonaro perder a eleição em 2022, teve outros fatores também, eu já discuti vários deles aqui. Eu acho que foi um erro enorme a estratégia do Bolsonaro de criticar as urnas eletrônicas. Isso é a estratégia do perdedor, né? Porque você desestimula a pessoa que acredita em você, o seu eleitor, você desestimula ele de votar, né? Afinal, se as urnas eletrônicas não querem dizer nada, se o resultado já está definido, então para que eu vou votar? Vou ficar em casa, vou ver o Faustão. Aliás, não tem mais Faustão, né? Vou ver o Luciano Huck, ou vou para a praia, vou fazer outra coisa, né? Então, eu acho que foi uma estratégia errada. Acho que Bolsonaro devia ter escolhido melhor o vice dele. Não tenho nada contra o Braga Neto, acho uma excelente pessoa, mas eu acho que seria muito melhor se Bolsonaro tivesse colocado um vice político, talvez uma mulher, uma vice política, alguém mais moderado, que falasse mais com o lado político, justamente para romper essa barreira. Enfim, eu acho que tem um conjunto de fatores aí, mas eu concordo nessa avaliação dele que a economia é o principal. Isso eu sempre deixei claro. Até falo com relação ao impeachment do Lula também. Vai ter impeachment do Lula? Meu amigo, vai depender da economia. Se a economia desandar pra caramba, vai ter impeachment do Lula, porque foi o que aconteceu com a Dilma em 2014, e é o problema, é o ponto em que o pessoal fica realmente chateado, quando a economia vai pro saco. Quando a inflação dispara, quando a economia não está crescendo, esse tipo de coisa, né? Olha só o argumento dele aqui, né? O que ele fala aqui é que engana-se quem acredita que o ponto central da queda da popularidade do governo Lula se deve a falas desastrosas do presidente, posicionamento sobre o cenário internacional ou falhas de comunicação. Essas questões têm uma contribuição residual na avaliação da gestão. E eu acho que eu concordo com ele, tá? Embora eu ache um absurdo essa questão do posicionamento dele de Israel e coisa e tal, e talvez devido à posição dos evangélicos, né, isso tenha feito diferença na questão dos evangélicos, né? Mas se você pegar o grosso da população brasileira mesmo, assim, a população no atacado, ele tem razão, né? Ele fala aqui, fica claro que o crescimento da avaliação negativa se dá, sobretudo, por conta do aumento do preço dos alimentos. Ou seja, o problema é esse, não adianta o Márcio Porchmann inventar número lá no IBGE, não interessa. A pessoa vai no supermercado, olha o preço e vê, ih caramba, subiu de preço de novo, olha o preço que está isso daqui, olha o preço que está o arroz, eu não sei o que lá. E isso afeta todo mundo, né? E aí você começa realmente, isso é que leva as pessoas a desgostarem do governo. Ele fala aqui que o mesmo fenômeno aconteceu com Bolsonaro. Não foram as polêmicas falas do ex-presidente, nem mesmo sua conturbada atuação na pandemia que derrubaram a popularidade dele. Talvez ele tenha razão nisso, hein?
Até meados do mandato, o caminho para a reeleição estava bem sedimentado, segundo dados da AP Exata, que indicam o sentimento expressado pelos internautas na rede. Foi a partir de julho de 2020 que Bolsonaro começou a perder popularidade. Até então, o sentimento de confiança batia recordes e estava presente em 25% dos posts, né? O problema do Bolsonaro foi justamente ali em 2020, por quê? Porque Bolsonaro precisou imprimir dinheiro, o governo começou a gastar um monte de coisa, fazer hospital de campanha e não sei o que lá, coisa e tal, coisas que o Bolsonaro nem pretendia gastar dinheiro com isso, mas como virou aquele turbulhão de decisões de municípios e estados com relação à pandemia e coisa e tal, uma gastança desenfreada, né? Aí, quando o governo imprime dinheiro, não teve jeito, a inflação vem, né? O aumento de preços vem. De novo, quando o governo imprime dinheiro, isso já é a inflação. Quando ele gera essa montanha de dinheiro, já é a inflação. O aumento de preços vem em seguida, né? Mas é o que eu falo, pelo menos Bolsonaro teve essa desculpa, ele teve que fazer isso por conta da pandemia, né? O Lula não tem desculpa nenhuma. Mas a situação do Lula é ainda pior no final das contas. A Bolsonaro teve um outro problema também, que foi a questão do aumento dos combustíveis, né? Quando veio a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço do petróleo subiu muito no primeiro momento, depois até caiu um pouco, mas num primeiro momento subiu muito, e isso também foi um pepino para o Bolsonaro, né? No final das contas, ele conseguiu ajeitar as coisas mais ou menos, mas é o que eu falo, é o que ele está falando aqui. Essa questão dos preços dos alimentos é um problema para o pessoal, né? Então, nada funcionou para conter a escalada de preços, e ele acabou sendo derrotado. O povo queria voltar a comer picanha, né? Só que passados quase 15 meses da gestão Lula, o fantasma da inflação dos alimentos volta a pautar a sociedade. E volta a pautar por quê? Porque o Lula não para de gastar dinheiro, o Lula quer torrar muito dinheiro mesmo, né? Mais do que isso, o Lula precisa torrar muito dinheiro. Por quê? Porque o Lula é um corpo estranho ali no governo, né? Ele sabe que está transplantado ali naquela posição, não é uma coisa natural ele estar ali, né? Ele precisou do STF tirar ele da cadeia, precisou do STF anular toda a coisa, precisou do apoio da imprensa, precisou do apoio de um monte de partido, precisou de um monte de coisa, um monte de gente contribuiu para botar o corrupto lá no lugar que ele está lá, né? Aí, ou seja, o que acontece naturalmente? Política é isso. Agora ele tem que pagar esse pessoal, agora ele tem que contribuir para esse pessoal. Diferente do Bolsonaro, que em 2018 concorreu e ganhou na raça, dependendo só dele, né? Não precisou de favor de ninguém, ganhou porque, aliás, ao contrário, né? Você via todo o sistema trabalhando contra o Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou mesmo assim, né? Ao contrário do Bolsonaro, o Lula está devendo para um monte de gente, né? Botou no fiado aí num monte de lugar. E aí o que acontece? Agora que ele é presidente, ele precisa gastar para manter isso daí, né? É uma compra constante de apoio que ele tem que fazer. E isso não é um fenômeno isolado, isso está acontecendo aqui no Brasil, aconteceu com o Alberto Fernandes na Argentina, está acontecendo com os outros governos da esquerda da América Latina, está acontecendo com o Biden lá nos Estados Unidos. Como eles são presidentes fracos, presidentes que chegaram ali no desespero do sistema de eleger aquele presidente, eles acabam sendo muito cobrados, tem que emitir dinheiro o tempo todo. E qual que é o problema de emitir o dinheiro o tempo todo? Pagar um monte de coisa é justamente a questão do déficit, né? Então, aqui essa notícia aqui é do início do ano, que falava que o governo continua perseguindo a meta de déficit zero esse ano. Esse ano vai ser déficit zero, o governo não vai gastar demais, vai gastar só o permitido pela lei e coisa e tal. Só que os economistas já estão dizendo que a meta vai cair em 0,75%. Até um tempo atrás, o governo falava em cair 0,1%. Aí passou para 0,5%. Agora, os economistas já estão chutando 0,75% de déficit esse ano de 2024. Por que isso? Porque eles sabem que esse ano é ano eleitoral. Como é ano eleitoral, vai ter muita demanda para o Lula imprimir dinheiro para ajudar os amiguinhos dele. E, de novo, vai imprimir dinheiro, o que vai acontecer com o preço dos alimentos? O preço dos alimentos vai subir. É sempre assim. Aqui, o Warren Hanna está estimando em 90 bilhões, ou seja, 0,78% de déficit nas contas públicas, embora a projeção hoje de déficit seja só de 0,1% do PIB, né? Ou seja, ninguém acredita que o governo Lula vai conseguir fazer déficit zero, e isso é um problema para ele. Por quê? Porque sem déficit zero, gastando dinheiro, a inflação vai continuar comendo, né? E a inflação comendo, meu amigo, é daqui para baixo a aprovação do Lula. É daqui para pior, né?
Aqui, ó, são frequentes os posts de pessoas se queixando da alta dos preços. É o que eu falo. Mas o Portman falou que a inflação é X%. Amigo, isso aqui não quer dizer nada, bicho. As pessoas seguiam, elas vão no supermercado, olham o preço e ficam, caramba, como é que tá isso tudo, 1 quilo de arroz e não sei o que lá. O assunto virou tema de conversas de famílias e coisa e tal, e no final das contas esse que é o problema, né? Diferente de Bolsonaro, o Lula não teve um período de lua de mel com os eleitores, assumiu o Brasil dividido e desde então vem equilibrando sua avaliação positiva e negativa sem muitas gorduras para queimar. E exatamente isso é o problema que impede ele de não gastar dinheiro. Ele precisa se manter, ele precisa do apoio do sistema, precisa do apoio do STF, precisa do apoio da imprensa, precisa de um monte de apoio para continuar meramente ali sentado lá no troninho que ele está sentado ali, né? Então é preocupante a situação aqui. Quando a sua avaliação negativa começa a crescer, os olhos se voltam para a comunicação. Mas ele diz que, embora o governo deva melhorar e coisa e tal, na verdade o problema maior não é a comunicação, não é Israel, não é Ucrânia, não é nada. O problema do Lula é que o Lula é um gastador, está gastando dinheiro demais, e é isso que vai dar ruim o governo dele no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.